Salve, salve, nação brasileira Roleplay. Aqui é o Zé Trevisan, iniciando mais um Podmestre, aqui com o querido e lendário Neto. Lendário, obrigado pelo lendário. Que prefere épico, é um termo mais RPGístico. Pode ser só Neto, né? E aí, turma, beleza? Neto, se apresenta um pouco para nós, do zero aos quantos anos você acha que você quiser dar aí pra você falar assim, ó, de como eu cheguei aqui na RPG. Começou na era mesozoica, né? Nosso antepassado, com os incas, com os astecas. Cara, bom, meu nome completo é José Simão Neto. Profissionalmente o pessoal me conhece como Simão, né? Todo mundo chama de Simão. Eu sou psicólogo, psicanalista clínico, especializado em clínica com adolescentes. É um foco que eu trabalhei muitos anos, não só com adolescentes, eu atendo qualquer idade, na verdade, eu tenho especialização para trabalhar com qualquer idade, mas os adolescentes e os jovens adultos foram que me conquistaram o meu coraçãozinho e eu me dediquei bastante aos estudos disso. Entendi. Então, como profissional, onde eu tiro meu dinheirinho é com isso, né, basicamente. E onde você gasta o seu dinheiro? Aí que o bicho pega. Aí o gastar é complicado, né? Mas eu comecei com RPG. Caramba, bicho. É difícil até mensurar uma data, né? Eu acho que quem é mais macaco velho é difícil lembrar também. Mas eu acredito que os primeiros RPGs mesmo, aquele de livro, foram aqueles livros de história. Você lembra? Você começava a ler... Do Sangrento Delceu, a Bruxa Sangrenta lá da Montanha de Gelo. Eu não vou lembrar nomes, assim, mas eram aqueles livrinhos que você comprava em banquinha de jornal, que era assim, você lia um pedaço e falava assim, se você quiser fazer tal coisa, vá para a página tal. Página tal. Aí, se você quiser fazer outra coisa, você vai para outra página. E ele te dava uma fichinha no começo do livro. Isso, dava uma fichinha, e você ia meio que preenchendo, marcando o ponto de vista. Aí você mentia, né? Se você ganhar um combate, você vai para tal lugar. Eu nunca perdi nenhum combate. É lógico. Mas esse foi, assim, meu primeiro contato, porque aqui nós estamos falando de 1900 e União Soviética aí, né? Faz tempo. 1900, eu acho que 1990, 91, foi por aí, mais ou menos. Caramba, é antigo mesmo. É antigo, era coisa muito velha. Mas já tinha material. Então, foi muito sem querer que isso foi parar na minha mão, essa é a real. Eu não me lembro exatamente como, eu só lembro que meu pai um dia chegou em casa, uma pilha de livros, revistas, não sei o quê, e meu pai era corretor de imóveis. Que coincidência. Olha aí. E aí, o que aconteceu? Meu pai chegou com aquele monte de coisa e falou assim, não, isso aqui é que a gente acabou de alugar eu acho que era um estabelecimento comercial, alguma coisa assim, e tinha essas revistas do estabelecimento comercial que a pessoa se me largou lá. E aí, meu pai só catou tudo aquilo e, ao invés de jogar fora, levou pra minha casa pra dar pra minha mãe. Pra dar uma olhada. Falou, vê o que tem aí, se você quer alguma coisa, né? Porque tinha coisa nova ali. E nessa, minha mãe viu esses livrinhos, achou que fossem livrinhos de história, normal. E chegou pra mim e falou, Neto, top, livro de história. E eu já gostava de ler, já desde molequinho, assim. Vamos deixar bem entre aspas se gostar de ler, né? Era aquela coisa assim, se eu via uma coisa que me chamava atenção, eu lia. Leitura seletiva. Isso, leitura seletiva. Mas ainda assim é leitura. Não deixa, é bom porque você treina o vocabulário, né? Sempre é bom. Ler sempre é bom. Concordo com você. Eu comecei, na verdade, lendo as revistinhas do... Eu não vou lembrar o nome. Meu Deus do céu. Era uma tiragem nacional... eu não vou lembrar, não vou. Mas depois dessas revistinhas, eu comecei a ler muito Turma da Mônica. Acho que muita gente começou com Turma da Mônica da minha idade. E aí depois do Turma da Mônica, eu comecei a ler aquelas coleções de adolescentes, A Droga da Sabedoria. É que assim, ó, 91 eu tinha 3 anos. Então eu comecei a ler 97, 98, eu tenho memória de estar lendo alguma coisa. Mas isso daí era coisa que a escola indicava, inclusive. Que a minha escola, ela era um pouco assim, um pouco diferenciada no sentido de que eles falavam, você não precisa ficar só lendo literatura brasileira, vamos trazer outras coisas também. Então tinha essas leituras seletivas. Então quando eu vi uma capa, olha como criança eu vi uma capa que chamava atenção, eu lia a capa. Com certeza. Né? Eu ia por ali, né? E nessa brincadeira, minha mãe achou que eu amava ler, ela me deu essas revistas e comecei a ler. Era uma história, eu lembro até hoje, era uma história de um garoto que achava um ovo de dragão, era bem medieval, fantasia mesmo. E eu achei legal, eu fui lendo. E eu nem sabia que aquilo era os primórdios de um RPG. Aquilo era o começo, vamos dizer assim, de uma estrutura de RPG, né? Foi passando os tempos, aí eu já tenho mais memória, eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos, e caiu na minha mão um Xerox do D&D. Do AD&D. Xerox. Xerox. Nem original.
Até hoje. Xerox é difícil de... Também, naquela época, era difícil ter Xerox de coisas assim. Já era complicado, porque primeiro você tinha que achar quem tinha o livro. E normalmente quem tinha não emprestava, assim, pra você ficar tirando Xerox. Engraçado, né? Uma geração, uma safra... A minha safra de jogo, a gente sempre foi legal. Quem tinha emprestava pra tirar cópia. Eu vim de Pirassununga. Ali, ó. A camisetinha entrega, né? Esquadrilha da Fumaça. Entrega que você é aficionado. Esquadrilha da Fumaça. Agora, é um chute muito forte. É verdade, tem que conhecer, né? Pra quem não sabe, a Esquadrilha da Fumaça fica localizada em Pirassununga. Que bom. Né? Na Academia da Força Aérea em Pirassununga. Inclusive tem um amigo lá que é comandante. Então, sempre quando tem show aéreo, essas coisas, ele dá um jeito de botar nós lá pra assistir. Ah, entendi. Eu realmente adoro aviação e Esquadrilha da Fumaça, essas coisas. Então, lá em Pirassununga, uma cidadezinha que hoje deve ter 80 mil habitantes, se tiver. Hoje. Na época tinha... Muito aleatório ter muito. Foi muito sem querer. Eu acho que você tirou um 20 na vida. Foi bem isso. Um 20 pro RPG foi, com certeza. É isso aí. Então assim, já era complicado. Então quem tinha já era meio difícil de emprestar. Aí às vezes conseguia um Xerox. E esse caso específico era um cara mais velho. Ele tinha o livro. Ele fez o Xerox do livro dele para emprestar para as pessoas lerem o Xerox. Ele não dava o livro. Lógico. Então foi sagaz até. E aí eu comecei a ler ali o AD&D, fui achando interessante, aí a gente foi jogar a primeira vez, a gente já foi direto pro 3.0, que foi aí que... Já tá falando de 1999, 2000. Isso, aí a gente já deu uma adiantada, né? A gente jogou o AD&D até meus 16, 17 anos, por ali, que a gente teve esse contato, e aí que esse mesmo cara que... Aí eu já estava um pouco mais velho, né? Já estava terminando o ensino médio. Uhum. Eu já trabalhava com meu pai, já tinha um dinheirinho. E foi aí que eu consegui dinheirinho para comprar meu primeiro livro. Que foi já... sempre foram caros? Sempre foram caros. Nunca você comprou o livro do jogador? O de jogador, 3.0. Você lembra quanto você pagou? Eu lembro que um amigo meu, em 2003, ele ganhou o livro do padrasto dele. E eu fui com a minha mãe no shopping e eu fui na loja para ver o preço do livro. Pô, 2003, R$80. Em 2001, meu avô ganhava um salário mínimo, era 180. Era absurdo. Caríssimo. Não tô falando que hoje tá barato. Não, mas se a gente fosse ver em termos relativos, hoje um livro desse era para custar 500, 600 reais, se pegar a proporção. Por aí. Né? Por aí, meio salário mínimo. Meio salário, por aí. 500, 600 pau. Fácil. Mas eu lembro que eu juntei um tempo de dinheiro, não foi assim, uau, recebi meu primeiro salário. É engraçado, né? Olha só, curioso, agora estamos fazendo pensar. Foi uma das primeiras coisas que eu gastei meu dinheiro. Mas eu gosto do livro do 3.0. Eu gosto de pensar em tempos, em datas, porque a gente consegue mensurar o quanto que o dinheiro tinha valor naquela época. Exato. De repente, com R$2 a gente comia um dólar e tomava uma coca. Fácil. Era. Entendeu? Eu lembro que tinha uma lanchonete que o lanche era R$1. Isso. Marcelo Lanches aqui descendo a Mascarenha aqui era... Abraço pro Marcelo Lanches aí. Saudoso Marcelo Lanches. É bem saudoso mesmo, rapaz. Então foi mais ou menos isso daí. Mas eu comecei a jogar mesmo ali, com 11, 12 anos também, porque a gente tá falando só do RPG papel, né? Porque o RPG videogame, Não, o RPG videogame, ele conta como RPG, conta. Não é a mesma coisa. Mas hoje, o melhor RPG de videogame que a gente vai ter é o quê? Baldur's Gate? Baldur's Gate 3. Então, eu vi alguns vídeos do Baldur's Gate. O Baldur's Gate, ele não dá pra falar que ele deu 30% do que o RPG já faz. Não é a mesma coisa. Ele traz... Diablo também é um RPG. Aí é o que a gente chama de CRPG. Então, né? o The Witcher pra mim também é. Você tem aquele mundo semi-aberto, vai. Isso. Mas são jogos. Ainda assim ele tem a programação dele, é limitado na programação. Mas eu acho legal quando o jogo permite que joguem mais pessoas. Sim. E o Diablo, eu lembro que no Diablo 3, no Xbox 360, que quando eu joguei, o Diablo 3, dava pra jogar os 4 controle ao mesmo tempo. Então jogava eu, meu cunhado e meus 2 sobrinhos. Já era uma delícia. O jogo, o Nintendo Wii tem isso. A maioria dos jogos do Nintendo Wii você pode jogar de 4 players. Então você joga a família inteira. Geralmente o modelo de família é um casal e 2 crianças. 4 pessoas. O número, 4. Média. Então você fala assim, dá pra jogar eu, minha mulher e meus 2 filhos. Então, no offline, não precisa ligar a internet. O RPG tem isso. Assim, eu considero que são RPGs diferentes, mas o feeling, o prazer do jogo tá lá.
É o prazer de você viver a aventura, uma história. Claro, jogar com mais pessoas. Então, isso tá lá. Então, assim, se a gente pegar o digital, meu primeiro computador, porque eu não tive muito videogames na vida, meu primeiro computador tinha 8 anos. Um PC 4... Nada. 500, antes, era um TRS-80. Nossa senhora. Antes dos 286. Tinha 8 GB, 8 MB, 16 MB, por aí. Nada. Ele tinha 250k de RAM e HD era 5 MB. 250k de RAM? E HD era 5 MB. Exato. Aí você colocar um disquetão nele. Tinha que colocar disquete para iniciar o Windows. Aí ele iniciava o Windows, jogava para memória, depois eu tirava o disquete e para usar o PC, para usar outra coisa e tal, e arquivos, essas coisas. Caramba. Porque assim, com 8 anos eu fiz meu primeiro curso de informática, porque eu ganhei da escola. Que bom, cara. Com 8 anos. Com 12 anos eu estava dando aula particular de informática para os amigos do meu pai. Era uma época de transição onde as pessoas estavam deixando a máquina de escrever de lado e começar com os computadores. Eu lembro bem disso, que seria o finalzinho dos anos 90, 97, 98. Não, antes, um pouco antes. Começo da década de 90. Eu lembro desse momento em que o computador chegou na casa das pessoas, chegou na minha casa. E a gente tinha que plugar ele na internet, só podia usar depois da meia-noite, né? Pra ter um pulso, né? Isso, pra ter um pulso só. E aí eu ensinava a minha mãe a como teclar e como entrar, como conectar. Entendeu? A ideia foi mais ou menos isso que eu fiz. Só que o que aconteceu? Na época não tinha internet ainda. Não. Era, ligar um PC. Então, meu pai era corretor de imóveis, então toda a parte de laudo de vistoria, contrato de aluguel, tudo isso no Word, em vez de uma máquina de escrever. Fui eu que fiz no Word, preparei para ele todo o negócio, só para ele trocando os nomes. Ensinei ele a usar. Meu pai gostou muito da ideia, comprou um computador pro escritório e falou pros amigos. Aí os amigos falaram, mas ninguém sabe usar isso. Falou, não, meu filho te ensina. Aí meu pai me arrumou um emprego. Ele me colocou para ensinar os amigos dele a usar o computador e informatizar o escritório deles. Aí você comprou a BMW, né? Porque a aula de computador pra velho deu uma grana, hein? Eu cobrava R$50 a aula. Era muito caro. Era muito dinheiro. E os caras pagavam. Pagava. Então, eu informatizei fácil uns 4 ou 5 escritórios em Pirassununga. Com 10 ou 11 anos. O mais legal de tudo é que essa história... o mais legal de tudo é que essa história aconteceu numa cidade pequena. Pirassununga é pequena até hoje, imagina a época. Não, é isso que eu tô te falando. O legal dessa história é isso, você informatizou numa época que não tinha informática. Não tinha. Informatizou numa cidade que, se você falasse computador muito alto perto da igreja, é capaz de jogar a em você. Exato. Ou me levar pro hospital, porque eu tô com uma puta dor, né? Nossa senhora. Ô, Evandro, olha, você mexeu no vespeiro agora, cara. Você mexeu no vespeiro, que o nosso operador aqui, o Evandro... Ele adora uma piadinha boa. A piada ruim é a vida dele. Ele tem isso tatuado nas costas dele. Então ele é dos meus. Vou te convidar a ouvir meu podcast depois, viu, Evandro? Por favor, se quiser convidar pra falar dele, pra contar piada, estamos nessa. Beleza, piada, quem sabe eu te chamo, então. Mas piada ruim, hein? Piada ruim, piada ruim. Não, mas é piada ruim sem teor pejorativo, é piada ruim mesmo. É que a piada é ruim. A piada é ruim. Ele é depois acessa aí, grandecoisa.com.br. Grandecoisa.com.br não, que não tem site, é o Spotify. Tá. Grande coisa só. Grande coisa. Ele é bom, mas não é grande coisa, não. Entendi. Aí já viu o nível. Mas, continuando a historinha lá, eu comecei a ensinar o pessoal lá a mexer em informática. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu comecei a dar aula na Microcamp. Tinha Microcamp lá? Microcamp. Caramba, a cidade não era tão pequena não para ter uma Microcamp, hein? A cidade não é pequena, mas acontece o seguinte. Além da Academia da Força Aérea, lá tem mais 2 bases militares, que é do Exército. Que é o 13º Regimento de Carros de Combate e a 11ª Infantaria. E muito funcionário público. Tem muita coisa lá. E 2 empresas muito grandes, que é a joalheria Brenner, acho que é Brenner, que é muito grande essa joalheria, e a 51, que todo mundo conhece, a Pinga. Então, apesar da cidade ser pequenininha, ela tem um poder aquisitivo alto. Pirassununga também não é o nome de uma cachaça? 51, Pirassununga. Tá. Então, tá tudo isso. Agora as peças se encaixaram. É que todo mundo lembra da cidade por causa da Pinga. E eu falo pra todo mundo lembrar da cidade por causa da Esquadrilha da Fumaça, que eu acho mais digno. Não, tudo bem. Não, é que eu não tinha associado. Mas é o mesmo lugar. Então lá deve ter muita caipirinha, né? Muita caipira.
Muita carinha. Você viu, né? Você viu, cara. Lá, além da 51, tem a 21 também, que é dele, só que é uma, tipo, eu lembro da mais propaganda. baratinha. Troquei uma de 51 por 2,21. A propaganda era o velho com uma velha. Exato. Os caras não prestam, Não presta. Então, assim, era uma cidade que até pequena, lógico, não é uma cidade milionária, rica, mas tinha um certo poder aquisitivo. E como meu pai tinha uma corretora de imóveis e também uma construtora, ele conhecia essa galera, e essa galera queria se informatizar. Lógico. A hora que eu vi, eu tinha 15 anos, eu era professor de informática mesmo, já na cidade, assim, dando aula em escola, na Microcamp, menor de idade. Mas eu já fui aquele... Mas acho que ainda dava pra ter registro, né? Não, nem tive, só fui. A questão é que até hoje, se é pra pensar, a molecada é que ensina os velhos na questão de tecnologia, né? Sempre. A ideia foi a mesma. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque com 10, 11 anos eu jogava Prince of Persia, Days of Tentacles, Indiana Jones, tudo jogaço de RPG mesmo, de desvendar mistério, sabe, mecânicas escondidas. Days of Tentacles é um... Cara, eu vi esse jogo, mas... É da LucasArts, Full Throttle. Full Throttle é sensacional. Eu joguei tudo isso daí já no meu PC quando eu tinha 10, 11 anos. Pô, você chegou a jogar um jogo chamado Guri Fandango? Não. Não, esse jogo é tão foda que em 98 ele foi já dublado em português. Caramba. É da LucasArts também. Vou dar uma olhada. Tem da LucasArts que é bom também, que quando a gente pegou o meu computador veio, é o Outlaw. Dark Saints, ele é como se fosse Doom, mas em Velho Oeste. Que legal. Esse deve ser bom. Legal. E aí, o que aconteceu? 98, eu terminei o ensino médio, comecei a prestar universidade, faculdade, essas coisas. Eu passei em algumas, mas eu não gostei da faculdade. Pedi pro meu pai ficar mais um ano na cidade, mas nem chegou a dar um ano. No meio do ano seguinte, eu já passei na facul. E aí eu meio que dei um tempo nessa minha nerdice, porque eu comecei a estudar pra valer mesmo, né? Psicologia. Eu tinha passado em outras faculdades antes, mas não me interessei pelo curso. Quando eu entrei na psico, foi um divisor de águas, porque eu falei, agora eu vou me dedicar, vou estudar, vou fazer tudo assim. Só que não. Cheguei lá, encontrei uma galera maior ainda de RPG, e aí foi. Desculpa, vou fazer uma pergunta dentro de psicologia. Não quero ir para esse lado, mas vou precisar ir. Vai. Dentro das matérias de psicologia, não tem uma que chama-se roleplay? Não. O que tem é uma abordagem da psicologia, que é o psicodrama, que é baseado em interpretação, como se fosse um teatro mesmo. Tá. Então você tem a interpretação de papéis, você tem os personagens, o diretor, o facilitador, o alter ego, tudo isso você tem, e isso é uma abordagem psicológica muito boa, inclusive, com pouquíssimos profissionais, e os poucos que estão, nem todos são bons, porque é uma linha muito difícil de conseguir trabalhar, atuar e ter resultados. Mas ela é focada na interpretação, sim, de ressignificação de momentos da sua vida, onde você vai interpretar aquilo com o psicólogo, o facilitador, ou em grupo, onde outras pessoas vão participar da sua cena. E durante essa ressignificação terapêutica, você vai tentar fazer diferente como aconteceu daquela vez que te traumatizou. Porra, entendi. E aí você vai fazendo a terapia. Como você mesmo disse, poucas pessoas fazem porque isso é extremamente complexo. Não é fácil. Não vou nem caracterizar em nível de dificuldade, mas é algo trabalhoso, custoso, que envolve muitas variantes ao mesmo tempo. Envolve porque, imagina que é como se fosse um mestre de RPG. Correto. Tá? Onde ele tá mestrando uma cena, que ele não pode interferir, a cena tem que acontecer, porém, ele tem um objetivo, que é fazer com que aquela pessoa que tem um problema naquela cena saia da cena sem aquele problema. Então as interferências são pontuais para um personagem apenas, para que ele consiga ressignificar aquela cena e reavaliar na memória dela para que ela fique melhor. Muito da hora. É que eu, ultimamente, como eu tenho seguido muitos perfis relacionados a RPG, tem um psicólogo, não vou me lembrar o nome dele, até perguntei de onde ele falava, porque se tivesse meio próximo daqui pra gente combinar alguma coisa, né? Ele vir aqui conversar. Ele trabalha com RPG terapia. Esse é o nome que ele colocou. Sim. RPG terapia. Já fiz. Eu achei muito legal, porque eu li o texto de explicação, mandei uma mensagem para ele perguntando, e aí ele explicou um pouco. Como eu falei para você, eu sou usuário de psicologia, não sou aplicador. Assim, o RPG ele vai muito além do jogo. Se você for um profissional capacitado para isso. Mas é com a fisioterapia. Com certeza. Eu vou trazer um amigo meu fisioterapeuta aqui para ele contar como é que é o RPG da fisioterapia, que não tem nada a ver com o nosso. Entendi. Aí porque tem a reposturação global. Aí
o que acontece? O RPG, eu como mestre RPG na mesa, eu aplico diversão. Uhum. Eu aplico trabalho em grupo. Eu aplico união. Sim. É isso que eu tô habilitado a fazer. Que eu aprendi a fazer isso moleque, então eu venho fazendo desde sempre. E nunca na minha mesa ninguém resolveu entrar no cinema, cometer um ato terrorista. Claro. Nunca ninguém na minha mesa saiu daqui chorando. Pelo contrário, as pessoas entram pra jogar e saem melhores. Eu nunca encontrei um troll dentro do sistema. Com certeza. Se você achar. Aí se achar, você avisa. Não, me liga que eu quero ver. eu também quero. Aí o que acontece? Você tem esse posicionamento como mestre. Eu, Zé Rubens, sou mestre e eu sei o meu papel aqui como jogador e como mestre. Eu não tenho coragem de fazer o que muita gente fala, que usa o RPG de... minha terapia mensal é RPG. Não. É complicado. O RPG terapêutico, ele tem que ser aplicado por um profissional que, além de ser formado em psicologia, em pedagogia, talvez, psicanálise, que seja um profissional voltado para a área da saúde mental. Isso. Uma pessoa que tem estudado para fazer isso. Porque assim, na prática, o que eu posso dizer para você com certeza é que não existe um licenciado, tá? Não existe o RPG terapia. Isso não existe. Tá? Licenciado. Ou seja, se eu chegar no CRP agora, no conselho, e falar, eu tô procurando profissionais de RPG terapia, eles vão fazer assim, que isso? Tá? Então assim, oficialmente não existe. Qual que é o grande problema aqui? Por exemplo, eu sou profissional em ecoterapia. De equino. Sei. Entendeu? É aquela terapia com cavalos. Que o pessoal usa os cavalos como processo terapêutico. A Sabrina Mascarenha, que é amiga da minha prima, trabalha com isso. E ela é profissional em ecoterapia também. Sim. Tem aquele centro ali do perto do Pirilampos, não tem um centro? Isso, lá tem um. Isso, ela trabalha lá. Legal. O que acontece? Isso é fantástico isso daí. Ótimo. Não, a recuperação é incrível, muito rápida, dependendo do caso, né? Mas casos com o pessoal com problemas de deficiência física, deficiência mental, são ótimos. Assim, né? Sensacional, né? Como é que um cavalo consegue melhorar a capacidade cognitiva de uma pessoa? Eu não tô colocando aqui como, tô duvidando. Você não tá duvidando, você só não sabe. Eu tô achando fantástico isso. Não, eu te explico rápido. É assim, quando você já subiu num cavalo? Já. Tá. Quando você só sobe, só subiu, você não tá fazendo nada, você só subiu. Só de estar ali, você não se sente melhor? Sinceramente, eu fiquei com um pouco de medo, porque é muito alto. Perfeito. Mas depois, com o tempo, se você for andando com o cavalo ao passo, vai aprendendo o movimento dele, sem fazer nada absurdo, só de estar ali. A conexão sua com aquele animal que é 3 vezes o seu tamanho, 3 até mais, né? Vezes você está olhando tudo de cima, você cria uma conexão ali, só de ficar ali você já está se sentindo bem. Esse é o primeiro passo. Legal. Segundo passo, pessoas com deficiências, etc. A gente tem a coluna cervical, toda a inervação, e ela tem as ligações por todo o corpo. Correto. Se você senta, tá, com a pontinha da sua coluna cervical no centro de equilíbrio da coluna do cavalo, que tem o ponto certo, a hora que o cavalo anda, o movimento que ele faz estimula a base da sua coluna. Esse estímulo com a base da sua coluna faz estimular a sua coluna inteira e todo o seu sistema nervoso central. Então, dependendo da problemática da pessoa, a gente vai ter o passo, o ângulo para cima, para baixo, para o lado, para o outro, aonde você vai forçar a pessoa a estimular pontos específicos da coluna para terapeuticamente, fisioterapeuticamente, você recuperar partes que tem dano. Então, exemplo, imagina um autista. O autista tem tendência de ficar para frente e balançando. Eu ponho ele num cavalinho bem manso e sobe uma rampinha. O que o corpo dele faz? Ele para trás. Então, só dele estar montado no cavalo, numa subidinha, eu já estou fazendo uma recolocação postural, estou melhorando a parte psicológica dele, a parte de potencial de autoestima, tudo isso, só de montar no cavalo e subir uma rampinha. Isso eu estou só falando um processo, tá? Beleza, estou entendendo aqui. Se o cara tem AVC, o lado direito dele tá danoso, então ele tem mania do quê? Ele pende para esse lado que não tem sustentação. Correto. Certo? Eu pego ele no cavalo, na mesma rampa, só que ao invés dele subir ou descer, eu vou botar o cavalo para andar meio de lado, o cavalo ficar inclinado. Eu fixo ele, eu tô forçando ele já a ficar mais assim. Quando eu consigo perceber que ele tá conseguindo ter uma postura, um tônus muscular, eu volto pro reto, e aí os fisioterapeutas vão lá, fazem a repostura, e assim eu vou treinando ele a ficar duro, lembrando da inclinação, então eu vou recolocando ele no lugar dele, mais o movimento do cavalo que vai estimulando toda a coluna. Sensacional. Que tá sem estímulo porque ele não anda.
Então é uma substituição das suas próprias pernas, da repostura corporal, né? Fora essa questão psicológica, de autoestima, de equilíbrio. E geralmente é um animal, óbvio, né? Manso, né? Sim. Então... Normalmente é aquele cavalinho que ninguém quer. Sabe aquele que, larga aí? Porque eu vejo, assim, o cachorro é um animal leal e tudo mais, tal. O cavalo eu também vejo muito disso. Não tem, mas eu vejo pessoas que têm. O cavalo responde muito bem a esse relacionamento. Responde. Você faz carinho no cavalo, o cavalo olha pra você, ele lambe você. Tem tudo isso. Então, você mesmo falou, eu tenho medo. Pô, a primeira coisa que já vai ter no caso de ecoterapia contigo é fazer o quê? Antes de começar a sessão, vamos comigo na baia. Vamos soltar ele. Eu não tenho medo do cavalo. Não, mas começa ali. Aí você cria uma relação com ele. Agora vamos botar a cela. Agora vamos dar uma comidinha. Agora vamos subir. Entendeu? Mas até você ir subir, você já quer subir. Você já ficou amigo dele. Cavalo é legal, né? Então, e claro que você não simplesmente sobe normalmente. Você tem a rampa, então o cavalo tá aqui, você vem de cima. Você não tem que fazer força. Não é à toa que grandes filmes, né? Grandes jogos aí, o cavalo tá em evidência, né? Minha classe favorita é Paladino, não é à toa. Eu adoro cavalos. Você ganha o cavalo, né? Ganha o cavalo. Eu adoro cavalos. E quando quando alguém mata um cavalo no filme, é quase pior que matar um cachorro. O pessoal o pessoal fica putaço. Eu tenho uma regra. Se você matar um cachorro ou um cavalo, eu paro de ver seu filme. Eu paro. Morreu? Você quer assistir o Coração Valente? Não. Eu sei o final, porque me contaram. Mas não, perdi a vontade. Marley e eu, no momento que o cachorro fica doente, eu paro de ver. Caramba. Não gosto, cara, é meu direito. Não. Eu fui assistir o último filme do Bendy. Lembra o cachorrinho, Bendy? Sei. Isso daí é quando eu era criança, esse cachorro. Eu sei qual é o cachorro. Aí a Netflix, acho que fez um aí recentemente, uns 3, 4 anos atrás, né? Comecei a assistir o filme, começa com o cachorro sendo maltratado, desliguei, vou ver. O filme do Bendy não é ele ser maltratado, o filme do Bendy é o cachorro ser inteligente. Então, não vai ter minha audiência. Então agora, meu filho tava assistindo esses dias, é um cachorro que é vermelho, que ele fica grande. Você não ia conseguir começar a assistir o filme, porque é bem triste o começo, mas 5 minutos depois já fica legal, porque o seu cachorro não é que ele é abandonado. Ele sai por uma porta assim, e a porta fecha, aí o cachorro tá perdido. Aí ele vai se virar. Mas ele é encontrado. Alguém encontra, ele fica cachorro. Só que um cachorro é um labrador, ele vai ficando gigante. É claro que sim, entendam que eu também não sou radical. Tipo, ai meu Deus, o cachorrinho tá sofrendo, não vou assistir o filme. Não, vamos ver. Às vezes eu sei que o filme é legal, eu até assisto. Não, tudo bem. Então tipo Bolt, sabe? Entendi. Agora, aquele lá do Richard Gere, que ele morre, o cachorro fica esperando na estação. Não, eu vi. Falando, só me conta, eu não vou ver. Me conta, o que acontece? Acontece isso e isso. Eu acho que as histórias tristes, elas têm que ser contadas, mas... Cara, pra cada 10 histórias tristes, precisa ter 5 mil felizes. Eu não tenho nada contra história triste, tá, gente? Eu só não gosto de ver. Não, então me conta, me dá o spoiler. Eu não sei valeu. Você, mas muitas vezes isso acaba gerando alguns gatilhos em algumas pessoas. Sim. E é muito desagradável. Você sentou pra assistir. Vou assistir lá o Vingadores Ultimato. Fui no cinema, 3h30 de filme. Você não toma água porque você não quer sair do cinema. Você não come nem a pipoca salgada porque você não toma água. Aí você senta lá, começa a assistir o filme. E aí o filme é só tragédia, cadê a parte do herói, cadê a parte da inspiração, cadê o que eu vim assistir? Então eu fico decepcionado quando eu não assisto comédia romântica. Eu não consigo assistir. Você não gosta? Fazer o quê? Não consigo, não vejo. E também não assisto esses... Eu assistia muito filme de terror. Eu não consigo mais assistir filme de terror, porque terror pra mim é comédia, eu não consigo... Então, não faz mais sentido pra mim, porque quando eu comecei a jogar RPG, eu comecei a jogar de paladino. Assim, num filme de terror, cara, a Paladino tá dando risada, cara. Eu dava 3 smite a hora de medo. Demônio, você tem magia pra isso. Morto-vivo, então, você nem aquele Evil Dead, que pra mim é uma comédia. Aquele filme. Comédia. Aí você fala assim, imagina se o cara fosse Paladino 2 ali. Né? O regaço que ele não ia fazer. Exato. Então, tipo assim, você fica naquela lá, esse filme é muito travado. Exatamente. Aí eu prefiro mentiras. Eu prefiro assistir mentiras. Porque eu já vivo uma verdade. A vida como ela é do Nelson Rodrigues. Então eu já tô acostumado com a vida como ela é, entendeu? Então eu quero... De verdade, isso eu já tenho todos os dias. Na verdade, assim, eu não quero parecer trágico, mas o meu trabalho é lidar com pessoas com problemas. Faz parte do seu trabalho. É o meu trabalho, eu faço isso todo dia. E o meu trabalho é ajudá-las. Então eu tô todo dia sério, preocupado com alguém. Todo dia. Então quando eu tenho minha hora de folga, eu quero mesmo desligar o cérebro e assistir Transformers, entendeu?
Perfeito. É o meu jeito de me distrair. Por exemplo, nossa, isso acontecia muito. Saiu o Sexto Sentido, lembra do filme? Lembro. Bruce Willis e todo mundo veio, cara, você tem que ver. Mas por que eu tenho? Porque você é psicólogo. Eu falei, meu Deus, você quer um dia da minha vida? Um dia, só te dou um dia da minha vida. É melhor do que esse filme inteiro, entendeu? Eu queria um dia do Pedágio da Bandeirantes. Exato, eu queria um dia do Pedágio da Bandeirantes. Então, assim, não que eu não goste, nem tenho nada contra. Pelo contrário, eu adoro esse filme. Depois que eu fui assistir mesmo, que eu descobri que o cara era psicólogo, aí eu gostei mais ainda do filme, né? Mas, por exemplo, não é o tipo da coisa que, nossa, sério, aquele filme super cabeça, eu quero ver. Não quero ver. Se você quiser me contar a história inteira, pode me contar. Se eu sentir interesse, eu vou ver. Tem uns caras que ficam bravos, hein? Não, eu não gosto de spoiler também. O Wagner não gosta, cara. Eu não gosto de spoiler. Quando a gente jogava... Acho que o Wagner aprendeu isso comigo, viu? A gente tava jogando aqui na mesa, né? E aí... Agora não estamos jogando porque meu filho tá muito pequeno, eu não consigo à noite espaço. Mas a gente tava jogando, daqui a pouco dava uns 5 minutos assim no meio da aventura, daquela esfriada. Aí alguém pega e fala, você assistiu tal filme? Ele, cala a boca. Eu não assisti. Nossa, eu perguntei se assistiu, a resposta é sim ou não. Já chupa pra cima. Quando é um filme que eu quero ver, eu não vejo nem pôster. Mas nem pôster, nem propaganda. O trailer hoje em dia tá entregando. Não só hoje em dia, muitos anos atrás. Depende do filme. Você assistiu o trailer do filme novo do Godzilla, O Legado dos Monstros? Não, porque eu quero assistir o filme. Então. Se você assistiu o trailer e você falar pra mim que aquele trailer entregou alguma coisa, eu te dou Então, eu sou meio xiita com isso, cara. Porque assim, em 1999, século passado, eu assisti o trailer do filme do Senhor dos Anéis. O primeiro. Tá, merda. Da Sociedade do Anel. Isso. E entregou o filme inteiro ali. Aquelas narrações, né? Entregou o filme inteiro. Mas você não conhecia o Senhor dos Anéis? Não, tinha lido. Mas então, você leu, tudo bem. Entregou. Eu não tinha lido. Pra mim, o trailer não entregou nada. Não, eu li tudo. Eu fiz questão de terminar de ler tudo antes dos filmes. Eu sabia da história, mas eu não queria ver nada do filme, assim. Mas eu ainda era um jovem garotinho. Fui ver o trailer. Nossa, que foda, esse filme vai ser lindo. Fui assistir o filme, fiquei decepcionado, porque as cenas mais legais estão no trailer. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um teste. Eu não vou ver o trailer do 2. Perfeito, melhor coisa que eu fiz. Fui assistir o 2, novidade do começo ao final. Então isso, pra mim, virou um divisor de águas, vamos dizer assim. Entendi. E eu nunca mais assisti trailer. Cara, eu tenho uma história muito foda com o Senhor dos Anéis, que meu irmão assistiu o filme antes de mim, meu irmão é mais novo. Uhum. Ele falou, Zé, você tem que assistir porque tem tudo a ver com RPG. Eu falei, nossa, verdade? Eu não conhecia o Senhor dos Anéis. Não tinha assistido nem lido nada. Aí nós fomos no Sorocaba Shopping, naquele segundo piso que você sobe a primeira escada rolante. Tem um cinema ali, no canto. Aí nós fomos assistir. Ele já tinha assistido. 3 horas cacetada de filme. Sentamos pra assistir. Deu 45 minutos. Deu pau no rolo. Não conseguiram, não deu pra trocar o rolo. Então eles não conseguiam adiantar. Eles tiveram que voltar ao filme desde o começo. Você assistiu tudo? Tiveram que assistir. Não acabou a história. Não acabou a história. Quando estava praticamente perto daquela mesma parte onde deu pau no filme, nós fomos informados de que o ar-condicionado da sala tinha pegado fogo. E nós tivemos que trocar de sala. Tiveram que assistir tudo de novo. Tivemos que assistir tudo de novo. E aí a gente parou, usou o banheiro e tal, aí eles conseguiram, aí na terceira tentativa a gente conseguiu assistir. Ficamos 6 horas. Minha mãe achou que a gente tinha morrido, né? Porque naquela época não tinha telefone celular, não tinha nada. E a gente ia sair, pegar um orelhão, ligar em casa, minha mãe ia buscar. Isso que assim, cara, mas o filme era tão bom. Vocês viram? Mas tão bom que foda-se que nós assistimos. Qual filme que foi? O Senhor dos Anéis, a primeira parte. Primeiro, A Sociedade do Anel. que é bom também esse começo, é bem legal. Não, mas... É o filme inteiro. Não, mas eu falo assim, mas é uma coisa... Eu nunca tinha visto. E aí tem que assistir 3 vezes nos primeiros 45 minutos. Você já decorou a começo. Não, É. Já fiquei amigo íntimo lá do Richard Wilson, que é o cara que faz a fotografia que aparece na legenda lá, né? Porra, decorou o nome do... Passou 3 vezes no letreiro, pô. Aí você fica nessa. Mas então, Netão, vamos voltar. Voltando. Voltando um pouco aqui pro RPG. Eu quero saber. Então, foi na faculdade que o bicho pegou mesmo. Porque, como eu disse, eu juntei com os RPGistas lá. Aí você encontrou. Onde você fez a faculdade? Eu comecei ela na USP em Sampa. Opa! Odiei. Verdade? Odiei. Universidade horrível, pelo menos a que eu fui, não gostei. Pedi transferência. E aí eu terminei na Unimap em Piracicaba. E na época, hoje não, mas na época era uma das melhores faculdades de psicologia que tinha no Brasil. Ela brigava com a Federal de Brasília,
Com a USP São Paulo e com a... Eu não me lembro agora a outra. Mas eram 3 faculdades que brigavam com ela. E aí eu falei, porra, essa aqui tá pertinho. Por quê? Eu morava em Pirassununga, lembra? Nesse período que eu fui fazer faculdade, meu pai se mudou pra Sorocaba. E Pira fica no meio do caminho, Piracicaba. Esse é um problema da minha vida, Pira e Pira, né? Não, Pirassununga e Piracicaba. Então o que acontece? Na época eu já namorava a Débora, que eu tô com ela até hoje. A gente tá fazendo 25 anos juntos. Caramba, parabéns. Tamo junto aí. E a família inteira dela, ela inclusive estava em Pirassununga. Meus pais se mudaram pra Sorocaba e eu em Piracicaba no meio do caminho. Pra mim foi perfeito. Eu falei, não, eu quero ficar no meio do caminho. Por isso que eu decidi ir pra Piracicaba. Além de ser uma excelente universidade, eu não precisava fazer vestibular de novo, porque eu já tinha passado no melhor. E lá também tem o maior teatro universitário da América Latina. Que top. E eu já gostava de teatro desde moleque. Então, se você me perguntar por que você gosta tanto de mestrar, muito por causa do teatro. Muito por causa do teatro. Entendi. Então foi na faculdade que o bicho pegou mesmo, porque eu encontrei uma galera muito boa de RPG, porque aí Piracicaba é uma cidade de 400 mil habitantes. É grande. Já estamos falando de outra coisa aqui, né? Ainda um pouco menor que Sorocaba, mas é grande. É menor que Sorocaba, mas já era uma cidade... E outra, uma característica de Piracicaba é justamente ser uma cidade universitária. Aquela cidade nas férias fica meio vazia. Entendeu? Tem muita faculdade lá. Muita. E faculdade boa, né? Na beira do rio, né? Não. A Rua do Porto era básico. Todo fim de semana tava na Rua do Porto. E aí o que aconteceu? Juntou o teatro mega foda da faculdade. A galera do RPGzão ali. Entendeu? E uma cidade maior, universitária, tinha muita gente já lá que conhecia RPG. Tinha loja de RPG na cidade. Aí é bom. Aí meu mundo fez... Caraca, mano, é isso que eu precisava na minha vida. Eu sabia que isso existia, né? E aí eu juntei com essa turma aí, cara. Comecei a fazer teatro pra valer. Aprendi muita técnica de improvisação, de jogo de cintura, de contar histórias. Aprendi muita coisa. A nossa apresentação, nossa peça de teatro do grupo principal ganhou o Festival Nacional e Internacional na Itália, o Nacional aqui no Brasil. Cara, você teve que tirar um passaporte para apresentar lá? Não, eu no caso não fui. Mas eu fiz parte do grupo que foi apresentar a peça. Mas eu não fui apresentar a peça, eu fiquei no Brasil. Mas quem foi teve que tirar. Foi, claro. Mas era o mesmo grupo de teatro, entendeu? O diretor, por exemplo, nós ganhamos o Prêmio Shell de melhor peça de teatro. O Prêmio Shell, para quem não sabe, é o Oscar brasileiro de teatro. Então foi um teatro meio profissional que eu fiz por uns 4 anos, basicamente. Então eu aprendi muita coisa lá de jogo de cintura, de interpretação de papéis, de personagem, de laboratório, de criação de personagens. E isso daí me deu muita sustentação para criar histórias. Entendi. Interpretar histórias. E eu já tava com essa turma de RPG, aí o negócio ficou tão sério, cara, que a gente começou com os grupinhos de RPG, começamos a desenvolver os primeiros eventos de RPG. Começou tudo aí nessa época de faculdade. Inclusive, um grande amigo meu da época, que também mestrava, hoje ele tem um perfil no Instagram, que é Popsico, se eu não me engano, onde ele fala de cultura pop, psicologia, ele também, né, fez psicologia, né, era da minha república, na verdade. Então, assim, nós criamos 2 mundos de RPG gigantescos na época, que é aquele que eu te falei, de D&D, que tinha base, o Panteão Dracônico. Com os dragões e a magia oculta. Isso, era um Panteão Dracônico, eram 2 mundos espelhados, um com magia e outro sem magia. E um outro mundo de super-heróis, num sistema, né, de super-heróis, que a história muito simplesmente era assim, o Eixo ganhou a Segunda Guerra Mundial. E o desenvolvimento dos mutantes começou com os experimentos nazistas. E ali a gente criou um mundo avançando para o futuro. Eu me lembro perfeitamente que era 2023. Então, louco. Hoje nós estamos no mundo do ano do meu mundo de RPG de 2003, que era 20 anos na frente. E aí a gente criou um mundo gigantesco ali de RPG, imaginando o que teria acontecido com o mundo se tivesse mutantes, né? E se o Eixo tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. Que, curiosamente, um autor brasileiro escreveu um livro com a mesma temática. O que tivesse acontecido com o mundo se a gente tivesse perdido a Segunda Guerra Mundial? Certo, mas ele escreveu isso... hipoteticamente. Sim. Ele escreveu anos depois, inclusive. Ele deve certeza que tava jogando na mesa de vocês, você então, não cara. O que aconteceu? Eu fui atrás desse livro, cara. Fui atrás. E 90% do que a gente pensou no nosso mundo tá lá no livro do cara. Certo. Até religião. Até a religião. Até a religião a gente pensou.
Que da hora, cara. Foi muito legal. E esses dois mundos ficaram gigantes, porque na prática foram pelo menos 3, 4 anos de jogo. Então você tinha um mundo de alta fantasia e um mundo... Era alta fantasia, baixa fantasia e o de super-heróis, que era um mundo realista alternativo. Isso que eu ia falar, uma realidade alternativa. E cara, ali foi onde eu me solidifiquei. Porque a minha república, diferente de todas as outras grandes repúblicas que tem por aí, virou um antro de RPG, cara. Era de manhã, tarde à noite rolando. Porque tinha eu... Não tô zoando, cara. Era eu, esse outro amigo meu que também era mestre, mais um carinha que gostava. Aí na faculdade tinha pelo menos mais uns 10, vamos botar uns 6, 7. Juntando todo mundo, o que acontece? Enquanto um tava na facu, que eu estudava de manhã, esses caras estudavam à noite. De manhã tava todo mundo meio que dormindinho e tal, e eu na faculdade. À tarde, no que eu chegava, já tinha gente em casa. Esperando pra você mestrar alguma coisa. Ou o cara. Entendi. Entendeu? Então, e à noite eles iam... Era. À noite eles iam pra facu e quem não tinha aula ia pra rap pra gente jogar. Então eu ficava jogando com a turma à noite. E você já tava namorando nessa época? Já tava com a dela. E a sua mulher joga? Joga. Mas não joga assim, tipo, pra valer mesmo, porque assim, não é que ela não gosta, só não é muito a praia dela. Porque a Débora, assim, ela é bem diferente de mim. Eu sou noite, ela é manhã. Eu sou jogos mentais, ela é dançarina. Ela é bailarina, dançarina, professora de zumba, professora de dança do ventre. Então o negócio dela é agito. Gente. Movimento. Né? Movimento. Nós é sentado, né? Exato. Então nós somos completamente opostos, né? Então quando ela sentava pra jogar RPG, ela gostava. Mas, por exemplo, se a sessão começasse a passar de 2, 3 horas, ela já cansava. Já dava no... Então, assim, ela nunca me deu problema pra jogar. Muito pelo contrário, às vezes ela vai, fica ali assistindo, ela gosta de ver as histórias. Se ela cansada, ela vai dar uma deitada no sofá, volta. Ela nunca me deu problema pra jogar RPG. Gosta, mas não pratica, assim, sabe? Não joga tanto assim. Entendi. Entendeu? Mas nunca tive problema mais nenhum, de forma nenhuma, pra jogar. E aí você, desse ponto de partida aí, você se formou e aí você começou a fomentar e frequentar eventos de RPG. Que eu quero deixar para uma segunda etapa pra gente falar de jogo, de mesa. Vamos. Tá? Não quero entrar muito na mesa agora. Vamos falar dos seus eventos. Vamos. Aí nós damos uma pausa e voltamos a falar de jogo. Cara, o lance dos eventos, eu me lembro perfeitamente que assim, eu me formei em 2004, fiz a pós-graduação em 2005, comecei a trabalhar, Quantos aninhos você tá? Hoje eu tenho 43. Por que hoje? Oi? Porque hoje, ontem você tinha... Amanhã é meu aniversário, né? Não, então tá. eu tô com 43, vou fazer 44 em abril. E então, ali em 2006 e tal, eu... Lembra da turma de Pirassununga? Lembro. A gente continua amigo, isso nunca mudou. A gente, final de semana, ia pra Pirassununga. Mas agora tem internet lá, dá pra jogar online. Agora chegou a internet lá. Agora dá pra jogar online. Isso. Mas na época... Então o que acontecia? Sexta-feira, normalmente, eu ia pra Pirassununga, eu não ia pra Sorocaba ver meus pais. Eu ia ver minha namorada. Lógico. Nisso eu ia ver minha namorada e ia ver meus amigos. Então a gente jogava RPG de fim de semana também. Puta que delícia. Era, porra, a época de faculdade era RPG direto, cara. Eu joguei menos RPG na faculdade. Nossa, eu joguei muito RPG. Não, mas não porque eu quis. É porque não tinha opção de jogar. Entendo. Fiquei em abstinência. Eu entendo. Mas assim, cara, realmente foi muita coisa, sabe? Eu acho que nesses, sei lá, quando eu entrei na faculdade em 99 até sair em 2004, 2005, acho que eu joguei RPG por uma vida inteira ali, cara. Foi muita mesa. Mestrando e jogando. Uhum. Não, eu lembro, de moleque, eu lembro de eu ter jogado muito. E jogava segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de noite. Aí sábado, domingo eu jogava pra descansar. Não, eu jogava de noite. À noite. Não, mas todo dia a gente jogava à noite. Porque a gente brincava de dia, futebol, vôlei, andava de bike. À noite, a gente ia jantar, tomava banho e vinha jogar na garagem de casa. Certo. Aí, e a gente jogava até minha mãe dar piti, né? Normal. 11 horas da noite, para de jogar. Chega, vai embora pra casa. Vai dormir. E assim, isso foram uns 5, 6 anos batido fazendo isso. E quando chovia de dia, galera, tá chovendo. Esperava a chuva dar um break, embrulhava as coisas no plástico, né? Porque papel e água não combinam, né? E ia pra minha casa e ficava jogando. É isso. Eu teve dia que jogava 12 horas seguidas de RPG.
vocês não enjoam? Eu falei, mas enjoa do quê, mãe? Eu ainda não matei a porra do dragão. A história muda sempre. A história muda. E outra, o dragão muda de cor, né? Nada a ver. Você começa a inventar qualquer coisa ali. Não, histórias... Quando eu ia pra Pira no fim de semana, a gente tava sempre junto e foi aí que começou as primeiras ideias, os primeiros embriões de fazer um evento. Eu participei muito pouco. Muito pouco de eventos eu participei. Eu acho que na minha vida inteira, se eu fui em 4, é muito. Mas aquele que a gente se encontrou ali, por exemplo, no videogame Rock Bar, você não considera um evento? Ele é um evento, mas ele tem mais uma cara de encontro. Ah, tá. Entendeu? Então, eventos 4, mas encontros muitos. Então, um outro motivo do porquê eu não participo muito em evento, porque eu faço os eventos. Aí muda um pouco a coisa. Porque aquele do Rock Bar fui eu que fiz. Ah, que legal. Entendeu? Então, vamos lá, você vai entender. Ir em eventos mesmo, eu acho que eu fui, sei lá, em 2 encontros internacionais. Conseguiu tirar uma palhinha com o Monte Cook? Foi quando eu conheci o Monte Cook. Rolou 20 ali no dado. Eu posso falar com o cara? Incrível. Foi incrível. Não sei se você deixa link. É no YouTube que vai sair? Como é que é? YouTube. Então deixa o link depois da entrevista pro pessoal. Eu deixo. Vocês vão gostar, é legal. Tá na descrição. Isso. Tá legendado? Tá legendado. Ah, então tá beleza, porque meu inglês é... Até por isso eu não botei a entrevista inteira. Porque eu não legendei tudo, só legendei esse trecho. Então, se desafia a legendar o resto. Fica a dica. Você sabe que eu tô pensando nesses dias, né? Eu falei, cara, eu tô com baita do material aqui, né, cara? Pô, tá de presente de Natal pro pessoal daqui. Pode ser. E aí, então assim, participar mesmo, eu fui muito pouco. Agora, fazer, nossa, cara, eu parei de contar no 23. No 23º foi quando eu parei de contar. Parou de contar. Isso já faz uns bons anos, tá? Então, o que aconteceu? Os primeiros foram lá em Pira. O meu sogro, ele é político na cidade. E na época ele era vereador. E o secretário da educação da cidade na época também era amigo do meu pai. Então eu juntei o amigo do meu pai mais o meu sogro e tive uma ideia, que foi: a prefeitura não me cede um espaço? Então, o meu primeiro evento começou assim. Fui lá falar com o Roberto Braganholo, um abraço, Robertão Braganholo, secretário da Educação na época de Pirassununga. E ele chegou para mim e falou assim: o que você quer então? Eu falei: olha, eu quero fazer um evento de RPG, tal. Ele: o que é isso? Aí eu expliquei, pá. Tá, o que você precisa? Eu falei: preciso disso. Põe no papel para mim. Eu falei: põe. Voltei para casa, redigi um projeto, entreguei no mesmo dia para ele. E aí eu cheguei pro meu sogro e falei: helpzinho aqui, fala pros caras que sou eu, né? Não, eu vou me responsabilizar. Falei: então tá bom. A prefeitura cedeu o espaço. Nós recebemos o espaço da FEPASA lá do lugar. Que é enorme, pelo jeito, né? É mais ou menos um pouco parecido com a de Sorocaba. É grande. É grande. E aí eu falei: caramba, nós temos um espaço que a gente não usa pra nada. Vamos dar a mão desse moleque. Perfeito. Foi exatamente isso. Tá aqui parado, não tá pra eles, não vão fazer nada mesmo. Eu e os meus amigos começamos a correr atrás de patrocínio pela cidade. Fomos batendo de loja em loja no centrinho lá e fomos perguntando: você pode ajudar com R$100? Pode ajudar com R$50? Pode, não sei o que lá. Levantamos uma graninha, alugamos as mesas e a cadeira, colocamos uma entrada na porta do evento de 1 quilo não perecível para doar. Justíssimo. Porque era uma justificativa, inclusive, para ser um retorno social, para a prefeitura dar o espaço para gente. Então, o dinheiro mesmo a gente levantou de patrocínio, pedindo de porta em porta de lojinha. Eu me lembro que nós ficamos mais de 2 meses indo na rua com um projetinho na mão, batendo de lojinha em lojinha, explicando pro cara que RPG não é culto satânico. O cara dá R$100 pra gente fazer um evento. Final da história, juntamos R$1.000. Imagina a cena, né? É. Quantas água benta, né? Na cara. Foi difícil, cara. Hoje, quando o pessoal olha pra mim e fala: caramba, você faz bastante evento, faz bastante encontro, faz isso que lá. É porque o pessoal olha, acha que foi fácil. Mas tinha um estigma, não tinha? Tinha. Antigamente falar de RPG tinha. Bastante. Principalmente que a cada 2 meses... Tinha um morto num cemitério, né? E ainda o Fantástico, uma vez por ano, fazia uma reportagem com algum livro do Dungeons & Dragons falando que era invocação satânica. E aí, com todo respeito a todas as religiões, mas os evangélicos começaram a crescer muito, então tinha muito delegado evangélico, muito pastor, e aí dava um probleminha, eles iam lá, pegavam o RPG e satanizavam o RPG, e fazia tudo aquilo, e falavam: calma, gente, não é bem assim, olha, vamos lá, vamos estudar. Tem paladino lá, cara. Tem, exato. Mas é isso, a gente tem que convencer eles que a gente é um monte de paladino lutando contra monstro, aí quem sabe eles ajudam. E aí o que aconteceu? Juntamos R$1.000 mais ou menos, eu não tenho certeza dos valores, mas eu vou chutar aqui um número.
E aí nós alugamos. Lembrando que naquela época R$1.000 vale mais do que R$1.000 hoje. Vale mais do que era, mais do que dinheiro, como disse o Silvio Santos, né? E aí o que aconteceu? A gente alugou mesa e cadeira, a gente alugou computadores para fazer um campeonato de Dota. No já evento. Tinha Dota? Já. 2006 isso, 2007. Não, foi 2006, por aí. E, enfim, os custos operacionais. O Dota é no Warcraft, né? É a variação do Warcraft. Ele começou no StarCraft, não deu certo, fez no Warcraft, aí ele fez sucesso. Aí deu certo. E aí ele é o pai dos MOBAs, né? E aí fizemos um campeonato de Dota, lá botamos 5 computadores ali pro pessoal fazer um campeonatinho. E nós tivemos, chutando baixo, tá? Umas 10 mesas de RPG, uma mesa de desafio RPG, que eram 3 mesas acontecendo a mesma história simultaneamente. A gente fez um esquema lá de desafio RPG. Tem um sonho disso daí, cara. Eu já fiz 3 vezes, daí funciona, é muito legal, cara. Pelo menos a técnica que a gente inventou ali. E aí a gente teve batalha campal, teve... o que eu tô lembrando era isso, basicamente. Aí era 1 quilo de alimento não perecível para entrar, então basicamente entrada gratuita. Nós arrecadamos mais de 1 tonelada de alimentos, deu quase 1.000 pessoas. Sensacional. Numa cidade de 60 mil habitantes. É isso que eu ia falar, voltando a lembrar que não é Piracicaba. Não é Piracicaba, é Pirassununga. E foi gente de São Paulo lá, pra você ter uma ideia, que ficou sabendo do evento, tinha família em Pirassununga, o cara catou a criança, veio visitar a família para aproveitar e para trazer o menino pro evento de RPG que ele ficou sabendo que teve. Então, assim, foi um baita de um orgulho nosso. Nesse dinheiro a gente fez as camisetas. Devia ter vindo com uma, inclusive. Nós fizemos as camisetas do Pira RPG, que era o nosso grupo de RPG na época. Né? Tipo, Pira, né? Pira RPG. Eu entendi. Então, a gente tinha o Pira RPG, que era o nome do evento. O grupo chamava Garras do Dragão. E um abraço pro Eduardo Kiel, o Roberto Drummond, o Joe, né? O Diego Malca, o André. Essa turma toda aí, o Pedrão, era a equipe. A velha guarda. A velha guarda. O Lucão. Então, o Paulinho, que tem hoje uma loja de Magic lá, até hoje em Pirassununga, que sempre que eu vou pra lá, vou jogar Magic. Tem uma loja de Magic em Pirassununga? Tem ainda, tem. Desde a época já tinha. Eles ajudaram bastante a gente. Que da hora, cara. Então, com essa grana, nós fizemos nosso primeiro evento, que foi um mega sucesso. 1.000 pessoas. Acho que nem em Sorocaba direito eu consegui fazer um evento de 1.000 pessoas até hoje, pra você ter uma ideia. Acho que a cidade pequena é um pouco mais solícita do que a cidade grande. Eu não sei, eu juro que eu não entendo. Porque aí depois, no ano seguinte, nós fizemos o segundo Pira RPG. Já não deu tanta gente assim. Mas, estamos com uma baita de uma moral na prefeitura. Porque a gente fez um evento legal, que trouxe pessoas para a cidade, e entregamos o salão melhor do que entregaram pra gente. Deu uma limpada. Porque com o dinheiro, a gente chamou uma faxineirinha para dar um trato no lugar, e a gente devolveu o melhor do que a gente pegou. Aí, eu tenho uma carta de agradecimento da Câmara dos Vereadores de Pirassununga por ter feito um evento tão legal. E o Braga, né, o Bragaiolo, que é o secretário da Educação na época, me puxou de lado e falou assim: Neto, quero que você saiba que sempre que você precisar fazer evento comigo, é automático, você já tem aprovação. Eu falei, mas por quê? Você foi o único evento do ano que não deu problema para a prefeitura. Nenhum. Então, né, o pessoal que joga RPG é um pouco mais civilizado, né? Exatamente. É educado. Historicamente falando, são pessoas que leem um pouquinho mais... Perfeito, eu ia falar isso agora. Então, só o fato do cara ler já traz uma noção. Então, né? E aí você tem eu não sei por que isso acontece, mas você percebe que quando a pessoa... Não a pessoa que quer começar a jogar, a pessoa que quer começar a jogar que é o novato, ele ainda não leu. Sim. Né? Eu falo assim por mim, Tormenta, que é um cenário que você não gosta. Não gosto. Né? Respeito, não tem nada contra, mas não gosto. Vamos deixar essa para a segunda. Tem o meu direito de não gostar. Só para contextualizar aqui. Eu tenho 90% dos livros que foram lançados deles. Certo. Digitalmente eu prefiro físico. Na época, cara, 2006, tinha internet, mas não tinha celular. Eu fui ganhar meu primeiro celular em 2007, 2008. É verdade. O que acontecia? Eu pegava o livro, eu fiz sempre isso, eu vou usar o banheiro. Eu pegava um livro, ia lá, usava o banheiro e ficava lendo, algumas vezes com caneta aquele texto, eu estudava, porque queria sentar na mesa e estar melhor do que o mestre para poder usar uma vantagem escondida no livro a favor depois. Cada um tem sua motivação. Mas nisso daí você se incentiva a ler, claro. A ler. E aí o que rolou? A gente literalmente não teve briga, não teve sujeira, não teve banheiro quebrado, depredado, não teve nada. O evento foi limpo, perfeito. Esse foi o seu primeiro evento? Meu primeiro, Pira RPG 2006. Mas você acha que foi o seu melhor evento? Não, eu já fiz melhor.
Então fala um pouco para nós do melhor evento. Melhor? E depois eu quero que você fale um pouquinho daquele que você... Não gostou? Tudo bem. Quero saber da sua definição também. De 2006 pra cá, como eu disse, eu fiz muita coisa. As pessoas chamam de evento, eu comecei a chamar de encontro. Porque a filosofia dos grupos de RPG que eu fiz parte nunca foram ter lucro. Beleza. Nunca foram. A gente nunca teve nenhum propósito de ganhar dinheiro com isso. Tanto que o primeiro grupo de RPG que eu montei aqui em Sorocaba, ele se desfez por causa disso. Eles queriam ter lucro. E aí eu fiz quando eu falo assim, eu idealizei um evento, e aí uma equipe toda estruturou para ele acontecer, só que era uma idealização minha. E eu falei, não vai ter lucro. Tudo que entrar a gente vai gastar. Para quê? Para ser propaganda, para esse evento ser perfeito, pra gente fazer o 2. Aí no 2, a gente pensa em ganhar alguma coisa. Essa era a minha filosofia. Entendi. Então você não queria ganhar dinheiro naquele momento? Em nenhum momento até hoje. Não, mas você não descartou a possibilidade nunca descartei. De poder ganhar dinheiro com RPG? Nunca descartei, mas para isso acontecer, ia ter que ser uma coisa bem estruturada, bem tranquila, nada forçado, e com um nome onde a pessoa falasse, não, aquele evento é bom, vale a pena ir. E não uma coisa meio que sugando o sangue da pessoa, que ele vai lá, paga, sei lá, 25, 30 reais pra entrar e não faz nada lá dentro. Tem uma emoção da primeira vez que tá indo e depois acaba. Eu quero que o cara goste. E foi isso que foi meu melhor evento. Quando eu falo eu fiz, não fui eu sozinho, obviamente. Foi uma equipe, né? Uma equipe muito legal. Fui eu mesmo e Irene. Foram muitas pessoas envolvidas, inclusive, mas que efetivamente trabalhou pra acontecer, foram poucas. Sabe aquela coisa, né? Vamos botar assim, a equipe tinha 10 pessoas. Das 10, 4 trabalhavam. Eu chutei 3 aqui, ó. Vamos botar assim, sabe? Das 4 que trabalharam, 3 era do nosso parceiro. Então, do meu grupo de RPG mesmo, eles fizeram coisas? Fizeram, mas sinceramente, assim dava trabalho que eu tinha que ficar cobrando todo dia e não funcionou. Isso acabou fazendo a mesa se desfazer? Perdeu a amizade? O grupo se desfez. Porque quando terminou, chegou um ponto que era assim, fizeram tal coisa? Não fizeram, então eu ia lá e fazia, porque tinha prazo. Era um evento grande, não era brincadeira. Às vezes eles faziam algumas coisas porque a gente pediu pra fazer. E aí começaram a falar, não, mas ele quer fazer tudo, ele quer fazer tudo, ele quer fazer tudo. Tem prazo, filho. Eu já tenho uma experiência de RPG, não só porque eu faço evento de RPG, de evento, mas porque eu já trabalhei com eventos. Na faculdade eu fiz eventos, quando eu trabalhei com RH eu fiz eventos, eu estudei isso, então eu sei como faz eventos. Eu peguei essa meu expertise e trouxe para os eventos de RPG. Então, quando eu vi que eles não estavam entregando no prazo as coisas que tinham que fazer, eu comecei a fazer. Porque precisava entregar. E a empresa parceira nossa que ajudou a fazer, eles foram incríveis. Eles fizeram o que pediam, foi pedido. Toda a parte de estrutura do evento foram eles que fizeram. Sensacional. Foram eles que fizeram. Mas a parte de idealização, de estruturação, de organização, era a nossa responsabilidade. Mesmo assim, esse não foi o seu pior evento. Não. Foi o seu melhor. Foi o meu melhor. E o seu pior evento? Meu pior evento foi um desses encontros onde a gente fez divulgação por quase 1 mês e meio, numa escola municipal aqui em Sorocaba, e eu cheguei lá, só tinha eu. Puxa vida. Não foi ninguém. Nem a Fátima Bernardes. Nem a Fátima Bernardes. Você não conseguiu ninguém, cara. Não foi ninguém. A gente divulgou 1 mês e meio. Tinha mestres do grupo falando que ia. Pra falar que não foi ninguém, foi uma pessoa, mas porque ele era o contato da escola. Então ele estava lá trabalhando. E aí eu cheguei e falei, tá bom, tô aqui, cadê a galera? Não apareceu ninguém. Aí colou umas 2 pessoinhas. Eu falei, nem dá pra jogar, vamos trocar ideia. A gente ficou conversando. Aí esse meu colega chegou, sentou, começou a trocar ideia. Eu fiquei ali umas 4 horas trocando ideia com a turma, dando risada. Papapá. E aí? Parece que estava programada uma palestra, a gente assistiu uma palestra lá, porque era um evento daquele dia na escola. E a gente foi convidado para fazer umas mesas. Aí eu cheguei lá na palestra, assisti a palestra do cara, foi legal. Mas não tinha ninguém, não rolou mesmo. Sensacional. Esse pra mim foi um dos piores, assim. Você imagina, né? Você tirou 1 mês e meio de divulgação e não apareceu ninguém. Então, vamos fazer uma pausa. Vamos. E vamos voltar para falar de jogo, de sistema, de regra, de cenário? Vamos. Vamos. Nossa, aí a história vai longe.